favor, enquanto conversamos como povo, enquanto falamos como povo, troquemos um brinde de água. Esse líquido maravilhoso e precioso, invejado, que nosso país ainda tem em abundância, apesar do grande índice de contaminação. Bom, mas o assunto não é este. Ontem, quando gravei e terminara de editar e postar o vídeo do chimarrão.com.dom, recebi da minha querida amiga professora Lídia Nunes, da cidade de Rio Grande, na Praia do Cassino, no Rio Grande do Sul, um artigo que foi produzido, pensado, escrito pelo professor de História e Arte Fabiano da Costa. É bom que se diga que o professor Fabiano da Costa é um daqueles mestres, daqueles educadores que ultrapassam bem além das salas de aula para o meio da vida dos seus alunos e alunas que vêm das periferias, que vivem nas periferias, por onde ele também transita e luta. Então o professor Fabiano é pleno de autoridade para expressar o que disse no artigo que está no site Cartas Proféticas, cujo link está aqui embaixo nos detalhes, como também indiquei ontem no programa chimarrão.com.dom, que vocês podem acessar. É o mesmo artigo. Faz questão de repetir aqui, com referência a este programa, pelo conteúdo do artigo. Ontem eu me referi ao grande problema da perversidade econômica e política da burguesia brasileira por detrás das grandes tragédias que não são provocadas pela natureza, que na sua sabedoria precisa dos ciclones, precisa das temperaturas elevadas, do frio, das chuvas, das tempestades, para se refazer. O problema é que durante esses movimentos climáticos, quem mais sofre são os setores mais sofridos e abatidos pela desigualdade econômica, que não é causada por Deus e nem é perseguição do demônio contra os pobres, mas é fruto de pura perversidade e iniquidade econômica provocada pela burguesia desde sempre. Pois o artigo do professor Fabiano, como se nós tivéssemos combinado, e não o fizemos, e ele fez melhor do que eu fiz aqui ontem e faço agora, ao narrar a gravíssima situação do povo rio-grandino, da população de Rio Grande, e por que não dizer de todo o estado do Rio Grande do Sul, e por que não ampliar isso para o Amapá, para o Maranhão e para outras cidades que foram saqueadas pelas empresas que abocanharam as estatais que cuidavam da energia elétrica. Pois o professor Fabiano, no fundo, ele acusa o governo do estado do Rio Grande do Sul, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, os deputados e deputadas, principalmente de dois partidos daquela Assembleia, que são o MDB, o PMDB e os tucanos, pela privatização, e em particular do
prefeitos, seu Fábio Branco, prefeito de Rio Grande, que contribuiu enormemente com o movimento privatista que abocanhou a Companhia Estadual de Energia Elétrica, ACE, que foi roubada, comprada por pouco mais do que meia dúzia de bananas pela empresa equatorial, que vem provocando danos no desgaste, na falta de energia em todos os lugares onde ela atua. Pois bem, leiam o artigo e vocês perceberão o drama, a situação dramática do povo de Rio Grande, e eu diria de todos que são maltratados pela privatização da energia, da luz e da água. Nesse momento de ciclone, de tempestades de energia e de enchentes, os sofrimentos do povo são indescritíveis. Sofrimentos esses que não emocionam, que não tocam nos botões dos donos da Equatorial. Ladrões, como é da essência da burguesia. Eu quero destacar aqui uns 2 ou 3 pontos desse artigo que vocês lerão, se não leram ainda, do meu querido professor Fabiano da Costa, que já esteve comigo aqui no canal quando candidato a deputado estadual no ano passado, na campanha eleitoral de 2022. Primeiro ponto que eu destaco, por ter assim uma tangência com outras relações, com outros desdobramentos que ocorrem nacionalmente, é o problema da preparação para o abate de uma estatal. Ele conta que, diante do ciclone que houve em 2019, a RBS, setores da burguesia, representados por deputados do MDB e dos tucanos, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, se aproveitaram para criar um ambiente de abate, de venda, de entrega da CE, histórica CE, defendida por Leonel de Moura Brizola quando foi governador do Rio Grande do Sul, para que fosse privatizada, criando o seguinte falso dilema. Se a população queria, numa falsa pesquisa, se a população preferia que a CE fosse 50% estatal e 50% capital privado, ou se fosse totalmente privatizado. Falso dilema porque, isso o professor discute no seu artigo, porque não houve a alternativa mais essencial numa luta política desse porte, que é o da opção popular pela manutenção da estatal enquanto empresa pública, de preferência com fornecimento de energia de forma gratuita para certos setores que lutam com dificuldades na produção. Essa questão nem colocaram. E aí a tal de Rádio Gaúcha, da RBS, que é Globo no Rio Grande do Sul, promoveu um debate neutro, falsamente neutro, porque neutralidade não existe em lugar nenhum. Perguntava aos ouvintes se preferiam uma empresa de capital misto, 50% privado, 50% estatal, ou totalmente privada. Dividiram a opinião pública. E depois os deputados se reuniram e caçaram um item de um artigo da Constituição Estadual,
que rezava que qualquer decisão sobre privatização ou manutenção pelo Estado de determinada empresa pública deveria se submeter a plebiscito, pois tiraram isso da Constituição para fazer uma armação por cima e assim venderem a Companhia Estadual de Energia Elétrica. Quer dizer, o que a burguesia mais sabe, através dos seus parlamentares, dos seus mimados, dos seus comprados no parlamento, é armar para cima da população. E fazer aquilo que se diz em vários lugares, de arredondar a bola para que redonda ela entre melhor no gol. Isto é, distrair o povo, fazer o povo conversar a respeito da profundidade de uma gota d'água, a profundidade da água de um pires, para então decidir deixando a população de lado. E esse é o grande ponto. Sempre que a burguesia coloca os olhos sobre uma determinada estatal, uma das primeiras coisas que ela faz, como numa caçada de búfalos por parte de onças ou tigres, enquanto uns mantêm a manada separada, um ou outro vai lá e abocanha o animal para sozinho derrubá-lo e matá-lo. Assim o povo foi mantido à distância, se divertindo com falso debate, se divertindo com a armação de debate neutro, para decidir o que fazer com a CEE. Sempre que se quer golpear o Estado brasileiro, sempre foi assim em todas as situações. Se constrói uma maneira de divertir o povo e deixá-lo de lado, para que a burguesia faça o seu bote e roube à vontade, com o povo se divertindo até olhando, mas não conseguindo entender o que se passa. Esse é o primeiro ponto. E eu diria ainda que dentro desse ponto há uma outra coisa gravíssima que a gente tem que levantar. É que a CE, conta aqui o professor Fabiano, com toda a credibilidade de um intelectual, a CE contava naquele momento com 5.000 trabalhadores e trabalhadoras que foram caluniados durante a campanha contra a empresa enquanto estatal, que não resolvia mais os problemas, só promovia o escuro, o apagão, a falta de energia. No entanto, quando houve o ciclone, faltou luz apenas durante 24 horas e agora durante 14 dias a população ficou sem energia elétrica. Então, essas mentiras contra os trabalhadores que, considerados como funcionários públicos, eram ineficientes, nem fez a burguesia golpista, ladra, escutá-los. Não foram escutados. Eles fizeram manifestos, se promoveram, se rebelaram, assembleias, documentos, comissões, mas nada se levou em consideração. Porque trabalhador não é ouvido pela burguesia. Depois se queixam quando os trabalhadores conseguem se coesionar de tal forma, taticamente, que conseguem estrategicamente ocupar o Estado e dar o tratamento adequado e duro para a burguesia. Aí eles se queixam. Mas o modo como tratam os trabalhadores sempre é de forma absolutamente malvada, cruel, marginalizante, discriminatória. Esse é um ponto que nós temos que considerar nesse pacote do primeiro ponto que eu levanto aqui. Trabalhadores nunca são considerados. Por isso,
Seus movimentos nunca devem ser setoriais, isolados, para vencer uma grande causa que interesse à sociedade e ao povo como um todo. Tem que se unir a todos. Provavelmente tem havido esforço nesse sentido, mas era preciso muito mais, porque a burguesia tem as suas armadilhas, tanto no parlamento, no judiciário, como no executivo. Todos comprados. E o último ponto, para não me alongar mais do que já me alongo, é a questão gravíssima eleitoral. O professor Fabiano da Costa narra aqui numa crítica contundente, respeitosa, mas contundente ao prefeito da cidade de Rio Grande, o seu Fábio Branco, que se elegeu como deputado mais votado da cidade de Rio Grande na primeira vez, em 2014, e se reelegeu em 2018, pois foi uma das vozes mais fortes na defesa da privatização e na desarmação da proteção do direito do povo em votar em plebiscito se queria ou não queria a privatização da CE. Pois esse senhor, ainda apesar de se eleger 2 vezes deputado estadual, bem eleito, ainda o povo votou nele em Rio Grande para prefeito. E agora, o que ele faz? Nada. Fugiu, sumiu da cidade. Não tem o que dizer para o povo. Porque o povo nota, o povo composto de todas as idades, desde pessoas mais idosas às crianças, nota que ali se trata de um traidor, ali se trata de um mistificador, ali se trata, como diz o professor Fabiano, de um político inútil, que enrola o povo e não sei lá, não conheço a peça, porque cargas d'água o povo vota contra si mesmo ao descarregar eleitoralmente a eleição numa peça como esta. A eleição também tem que ser questionada, não como capiroto, não como o Satã Jair Bolsonaro questiona, mas como crítica ao uso que a burguesia faz das eleições, como fez o PMDB, o PSDB. O PMDB, o partido que desde a ditadura é o partido do sim senhor. E o PSDB, o partido que foi criado para ser privatista e destruidor dos bens públicos do Brasil. As eleições usam os seus quadros, os quadros desta gente, da pior espécie possível, imoral, para enganar o povo, e o povo vota. E quando se dá conta do resultado da eleição, lá adiante, quando a destruição é operacionalizada depois da posse, não há mais o que fazer. Então, uma eleição nós temos que discutir, temos que reorientar as eleições. Eu diria que antes da eleição nós precisamos nos politizar. Antes da eleição, bem antes da eleição, nós precisamos ser uma sociedade alta e profundamente politizada. Isto é, que saiba quais são os seus interesses, que saiba quais são os seus direitos, que saiba quais são os seus deveres, mas saiba também quais são os seus inimigos, por mais que eles se maquiem, por mais que eles se perfumem, por mais que eles passem brilhantina para brilhar falsamente no escuro da enganação que eles produzem, é preciso que nós nos politizemos. Não é mais possível a gente votar, o povo votar em pessoas que fazem esse tipo de coisa que fez o seu Fábio Branco.
que de tão branco desapareceu. Não tem o que dizer para o povo. Certamente não teve o que dizer nas eleições, enganou. Certamente fez discurso com ideias dos outros, enganou. Na hora de resolver os problemas, aí aparece o sujeito, na verdade, quem é o sujeito, como na verdade inteira do que ele é. Então, por detrás das dinâmicas, das manifestações climáticas, mesmo com um planeta inflamado, doente como nós, as causas de coisas como as que aconteceram no Rio Grande do Sul, como as que aconteceram no Amapá, no Maranhão, São Luís em particular, em vários outros lugares do país, são absolutamente humanas e causadas de maneira perversas, iníquas, injustas, desumanas, que precisam ser resolvidas. E a primeira solução é de que esta gente que sempre esteve aí não serve porque não tem solução para o povo. Tudo o que querem é assaltar o povo e esgualepar, esquartejar o Estado que deveria proteger o povo para roubá-lo e com o roubo se enriquecerem cada vez mais. Está na hora de nós mandarmos esta gente para fora do Estado, para fora do ambiente de decisão, mandarmos muitos deles para a cadeia, que é o lugar de criminosos e traidores do povo. Abraços proféticos e revolucionários. E até amanhã, às 19 horas, com o programa Conversa.com. Desta vez dará certo com o professor Lino João, sobre a questão dos indígenas. Ele que falará conosco desde Manaus, do estado do Amazonas, para demonstrar os estudos, as preocupações, as angústias e esperanças dos povos indígenas.